Bom, se você é empresário, quero agradecer mais uma vez estar aqui no nosso canal, estar aqui curtindo esse vídeo. Hoje eu vou falar para você, vou explicar como deixar o seu bem sem transferência de propriedade. É a famosa cláusula da inalienabilidade, ou seja, não se pode transferir a propriedade. Essa cláusula é maravilhosa e ela salva diversos empresários de entrarem em enrascadas e de não permitirem que seus filhos também entrem em enrascadas. Gente, essa cláusula a gente faz dentro do planejamento patrimonial, no sistema de holdings, a gente vai gravar lá dentro da minuta do contrato social essa cláusula de que aqueles bens, que aquelas cotas são difícil, né, de falar isso, ina, ina, inalienável, nossa Deus, é isso. Ou seja, não pode ser trocado de propriedade, tá? O que isso traz de vantagem é que se o seu filho, por exemplo, quer fazer um negócio, quer criar uma clínica odontológica, um salão de beleza, uma estética, enfim, qualquer negócio que ele venha fazer, ele, por exemplo, poderia dar em garantias as cotas da empresa dele, se não tivesse essa cláusula. Então, com essa cláusula, ele não tem o direito de dar em garantia qualquer bem. A propriedade não é transferível. Então, se o banco, por exemplo, quer fazer um empréstimo, um financiamento, e ele pede em garantia aquela empresa, lá está gravado que aquela empresa não pode ser cedida de propriedade, ou seja, ele não vai conseguir aquele empréstimo, ele não vai conseguir transferir aquelas cotas. Gente, e aqui vai uma dica maravilhosa para você, às vezes que tem um filho que te gera preocupações, ou um filho problemático mesmo, gastão, ou uma filha gastona. Você pode colocar essa cláusula, inclusive cedendo a propriedade dos seus bens para os netos, tá? Aqui o pessoal vai me odiar por falar isso, mas é verdade. Infelizmente tem filhos aí que não têm uma cabeça muito boa, né, na gestão do patrimônio, e a gente vê às vezes patriarcas, matriarcas, empresários que construíram muito patrimônio, mas tem filhos que não têm uma boa gestão disso. O que a gente vai fazer? O patriarca, no planejamento patrimonial, o patriarca, a matriarca, nós vamos colocar lá uma cláusula transferindo essa propriedade e ela fica inalienável, ela não pode ser transferida para outro nome, a gente aliena ao nome do seu neto, isso mesmo. E aí pode-se manter o usufruto dessa cota para o seu filho. Qual a grande vantagem disso? Se você tem um filho gastador, gastona, ele não vai conseguir gastar esse patrimônio, o patrimônio vai ficar preservado. Então, quando a gente usa o sistema de holding, o que a gente faz é que a gente garante o patrimônio até a terceira geração. Então, esse é o nosso legado, e se você quer saber mais informações sobre isso, clica no link, curte esse vídeo também, compartilha, e para receber outros vídeos como esse, o que a gente quer trazer para você? A gente quer trazer a multiplicação patrimonial. É muito comum a gente ver casos aí de dilapidação completa do patrimônio. Um pai falece, uma mãe falece, ou às vezes uma pessoa nova, empresário, e ele deixa aquele patrimônio ali sem nenhuma organização, tá? Gente, e é muito comum isso acontecer, tá? No Brasil a gente não tem a cultura de discutir a sucessão e muitas pessoas acham assim, ah não, eu vou deixar lá 1, 2 milhões aplicado, eles se viram com esse dinheiro, ou vou deixar patrimônio, eles vendem, eles que vendam, que façam. Quando você toma essa decisão, os seus filhos passam por uma dor terrível chamada inventário, passível de brigas judiciais e passível de muitos impostos e dilapidação do patrimônio. Então, só para fazer um exemplo aqui, se você tem um patrimônio de 10 milhões, por exemplo, calcula-se, estima-se, tá, pela experiência dos últimos 20 anos, que pelo menos 20% desse patrimônio, em média, vai para o inventário. Vai para advogado, vai para ITBI, vai para TCMD, vai para ganho de capital, vai para outros impostos, custas, cartórios, etc. E se isso vai para a briga ou para o litigioso, isso tende a crescer mais ainda. E outra coisa grave acontece também num planejamento, numa falta de planejamento, é que se não tem liquidez, ou seja, se não tem recursos em espécie, a família precisa vender um bem. E quando a família faz isso, ela vende o bem, ela não vende um bem de 1 milhão, por exemplo, de reais, um apartamento. Você precisa vender esse bem com maior agilidade, com maior pressa, para quê? Para pagar advogado, pagar o TCMD, pagar todos os impostos, e você vende esse bem geralmente 20% abaixo do valor do mercado. Ou seja, você já perdeu ali 200 mil reais, 20%. Quando a família às vezes não precisa vender mais rápido ainda, ela vende por
70% do valor, ou seja, perde 30%. Então, quando não tem liquidez, estima-se, tá? Isso são pesquisas, tá? Do judiciário, há pelo menos 20 anos. Estima-se, quando a família não tem liquidez, que ela vai dilapidar de 20 a 40% daquele patrimônio que você criou, que você trabalhou com tanto esforço para poder criar, para poder deixar para os seus filhos. Então, eu quero fazer uma chamada para você, empresário, que tem um patrimônio, que trabalhou, que organizou tudo, é que você pare agora e me escute. Você tem a decisão de organizar o seu planejamento e ser lembrado pelo cara que pensou em tudo, pelo cara inteligente, pela cara inteligente, pela mulher inteligente. Empresário, empresária, dá tempo de você organizar. Eu sei que tem fornecedores para pagar, tem que fazer o financeiro, tem que pagar contas, enfim, tem que ter reuniões com toda a empresa, com a equipe, com contabilidade, jurídico, etc. Muita coisa para fazer, eu sei, mas isso é extremamente importante para você fazer o seu planejamento. Nós queremos te ajudar com isso, nós temos condições de te ajudar com isso. Quando você organiza o seu planejamento pessoal, você evita brigas judiciais, inventário, dilapidação de patrimônio, e você evita que seus filhos passem por tantas dificuldades ou que eles também parem de conversar e brigar. Eu não sei se você sabe, mas mais de 70% dos casais que estão no segundo casamento têm litígios na discussão da sucessão, ou seja, após a morte do empresário que está no segundo casamento ou da empresária que está no segundo casamento, os filhos têm chance aumentada em 70% de ir para brigas judiciais. Então, se você, que é um cara resoluto, é uma mulher resoluta e resolve as coisas, é um grande empresário, é realmente uma pessoa legal, e você quer ser lembrado como uma pessoa que realmente soube criar, mas também soube transferir, multiplicar esse patrimônio até a terceira geração, eu quero que você continue nesse vídeo, curta esse vídeo, clica no link também para saber mais informações. Eu vou te explicar nesse vídeo como você pode organizar o seu planejamento. O que a gente vai fazer no sistema empresarial, no sistema de holding, a gente vai trazer para você uma organização do seu patrimônio. E a diferença do empresário que não faz nada, daquele empresário que procrastina, do empresário que é resolvedor, é uma só. Esse empresário que é procrastinador, ele vai dilapidar o patrimônio, ele vai deixar os seus filhos entrar em inventário, disputas judiciais, passíveis de brigas, impostos e uma série de dores que vão dilapidar de 20% até 40%. Agora, se você é um empresário resolvedor e você realmente é o cara que resolve, é a mulher que toma decisões rápidas, assim como eu, empresário também, sei que eu chego na minha empresa, eu tenho que decidir muitas coisas rápidas, e algumas são, eu gosto muito de seguir o exemplo de Jeff Bezos lá, da Amazon, que ele fala que as decisões mais importantes ele toma ali até 4 horas da tarde, então principalmente amanhã ele põe as reuniões mais estratégicas para decidir os volumes de decisões mais pesadas da empresa, ou seja, ele decide as coisas mais estratégicas de manhã, porque à tarde ele vai perdendo um pouco de eficiência ali, marginal do pensamento, e à tarde fica mais difícil de resolver. Eu costumo fazer isso na minha empresa também, mas eu chego na empresa, eu tenho muitas decisões para tomar, e sei que você também tem muitas decisões para tomar, e essa é uma decisão que eu gostaria de te encorajar a tomar, de realmente resolver o problema, e eu vou te falar como resolver o problema. E qual problema a gente tem que fazer? A gente vai organizar o seu planejamento. Se você toma essa decisão, o que vai acontecer? É que você vai multiplicar o seu patrimônio até a terceira geração. Eu não estou falando aqui uma mentira, estou falando uma verdade. Se você decidir organizar o seu planejamento patrimonial e organizar no sistema de holding, você vai multiplicar o seu patrimônio até a terceira geração. Quer saber mais? Continua comigo nesse vídeo, clica no link para saber mais informações. O que a gente quer fazer? A gente vai te chamar para uma sessão de viabilidade, eu vou sentar pessoalmente com você e eu vou desenhar o seu planejamento junto com o meu time jurídico contábil de como a gente vai organizar isso, de como a gente vai levar o seu patrimônio para a terceira geração. Quer ser lembrado como Antônio Hermídio de Moraes, como Roberto Marinho, como Norberto Odebrecht, tantos outros empresários, Walt Disney, tiveram sistemas de holding. E essa plataforma, esse sistema tecnológico está disponível para você e é simples, eficiente, de alta tecnologia e acessível. Para isso, basta que você clique no link e que você me chame, nós vamos fazer um bate-papo individualizado, personalizado, para te ajudar a fazer a sua sessão de viabilidade, para entender o seu planejamento, para ver se você realmente se enquadra no processo de holding, se o seu patrimônio, se a sua estrutura familiar, se você é factível para você nesse momento ter um sistema de holding, e se for, você vai poder aderir, e eu vou te explicar mais na sessão de viabilidade. Então, para isso, agora está na sua vez de ser um
resolvedor, clica no link, me chama para uma sessão de viabilidade, nós vamos conversar durante 40 a 50 minutos e eu vou pedir vários documentos, eu vou desenhar o pré-projeto da estruturação da sua roda, entendendo o seu perfil, você está no primeiro casamento, no segundo, aí o seu sistema, o regime de casamento, como é que está os filhos, a idade deles, a participação no negócio, se tem empresa, não tem, enfim, a gente vai discutir todos esses detalhes. Então, está na sua hora de resolver. Clica no link, se cadastre, eu quero fazer uma sessão de viabilidade, eu quero te ajudar a resolver esse problema, mas você tem que querer também. Então, se você quer, clica no link, vem falar comigo e nós vamos organizar tudo. E você vai ser lembrado como Silvio Santos, Antônio Hermílio de Moraes, grandes empresários, e não importa o tamanho do seu patrimônio, não precisa ser bilionário, mas se você já tem patrimônio superior a R$1 milhão, R$2 milhões, vale a pena construir. Então, agora está na hora de você decidir. Clica no link, me chama, que eu vou resolver todo o problema. Muito obrigado, te espero lá. Um grande abraço.